Milhares de brasileiros convivem com colesterol alto. O mais preocupante é que muitas vezes esse tipo de doença não apresenta sintomas. Nesta reportagem você vai ver como combater e se prevenir deste problema. Foi só depois de um exame de rotina há 8 anos que Eva descobriu que a irmã estava com colesterol alto. Desde então, Neide convive com a doença. Como não apresenta sintomas, os cuidados devem ser redobrados. Qualquer descuido na alimentação e os exames dão alterados. Então, evitamos, ela passou a tomar leite só desnatado, uso mais de legumes, verduras e cereais. Mesmo assim, pela não estar praticando o exercício físico, que teria que ser constante, rotineiro, então a gente tem que passar a alimentação, né, para amenizar e com a medicação. Com uma alimentação balanceada, recentemente ela perdeu 3 quilos. E com a ajuda da medicação, o colesterol está sob controle. Assim como a Eva, mais de 57 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica não transmissível, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Entre as doenças, a alta taxa de colesterol, que está associada a fatores de risco como o sedentarismo, o excesso de peso e o tabagismo. A doença, conhecida por silenciosa, não apresenta sintomas. O paciente geralmente descobre que as taxas estão altas quando faz um exame. Tendências genéticas ou hereditárias também podem contribuir para o aumento do colesterol. O diagnóstico, por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico ele é feito através de exames. Pacientes jovens, crianças, no caso, quando você tem uma história familiar importante de colesterol, quando você tem o uso de medicamentos que podem aumentar, que podem alterar o perfil lipídico do paciente, como corticoide, imunossupressores, esses pacientes você investiga mais cedo, você faz o exame uma idade bem mais nova. O resto dos pacientes você tem que investigar conforme cada caso. É muito específico. Paciente obeso, paciente que não faz atividade física, que você vê que ele tem um risco, o diagnóstico é sempre feito através de exames laboratoriais. Para o controle da doença, é ideal que o paciente adote hábitos saudáveis. Caso contrário, comprometimento na área cardíaca relacionado a infarto agudo. Na parte cerebral você tem o risco do AVC, do acidente vascular cerebral, e na parte renal o risco da insuficiência renal. A gente sabe que ela agride todas as artérias, é uma doença difusa, multifatorial, mas que ela tem preferência pelas artérias de médio e grande calibres. E de acordo com especialistas, é importante lembrar que a partir dos 40 ou 50 anos, as chances de algum evento cardiovascular aumentam tanto nos homens como nas mulheres. Se a pessoa fuma, tem hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade, os riscos podem ser ainda maiores. No caso da pressão alta, o risco sobe 30%. E geralmente não há sintomas. É importante ficar atento. E por meio do Sistema Objetivo de Ensino, a Unifev abre inscrições para o segundo simulado aberto do Enem. As informações com a estudante Gabriele Ferreira. O segundo simulado aberto vai ser realizado neste fim de semana. Sobre o assunto, eu converso com o coordenador do ensino médio do Colégio Unifev, professor Nelson Bueno. Como vai ser realizado o simulado? Bom, o simulado vai acontecer em 2 etapas, nesse sábado e no próximo domingo. Então, dia 22 e dia 23 de agosto agora. Então, nós teremos as provas dos mesmos horários que acontecem como se fosse no Enem. Então, os portões vão ser fechados às 13 horas, os alunos vão se dirigir às salas de aula e nós começaremos as provas às 13h30. No primeiro dia vai das 13h30 até as 18 horas e no segundo dia, no domingo, vai das 13h30 até as 19h, porque tem a redação também e demora um pouquinho mais. Qual a importância dele? Bom, todos os alunos precisam treinar. Quanto mais treinamento tiverem, melhor vai ser para o aproveitamento deles no dia do exame do Enem, realmente. É uma prova desgastante, se ele não estiver preparado, às vezes uma questão assim, de cansaço, ele já vai perder um pouquinho de pontuação lá no dia do exame final, realmente. Então, esse treinamento que eles fazem é importante para eles já ir acostumando com o tempo, com a sede, com a fome, com tudo isso que vai acontecer no dia da prova. Quem pode participar? Todos os alunos que pretendem participar
de vestibular, qualquer que seja ele, pode participar, não tem problema. Então, mesmo que ele tenha já terminado o ensino médio, não tem problema nenhum. E qualquer aluno, na escola particular, na escola pública, não tem problema nenhum. As inscrições são gratuitas, né? Então qualquer pessoa pode fazer. Como elas podem ser feitas? Exclusivamente pelo portal do Objetivo, né? Já que nós somos afiliados ao Objetivo, né? Então todas as inscrições são feitas pelo Objetivo, www.curso-objetivo.br. Só isso, né? E aí fica tranquilo, tá? Obrigada pela entrevista. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 pelo site curso-objetivo.br. Gabriele Ferreira para o TV O Jornal.